Olá, meu nome é Vinícius Campos, sou professor do Departamento de Química Orgânica da Universidade Federal Fluminense, coordeno o laboratório de síntese de heterociclos. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso laboratório, entre na nossa página do Instagram, tem lá algumas informações interessantes. E nesse vídeo estarei mostrando as etapas básicas para a edição dos seus espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, utilizando um programa conhecido como Mestre Nova. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu já deixei aqui o programa aberto. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em File, Open, e abrir um espectro meu, que eu já tenho aqui. Bom, aqui a gente tem esse espectro, né, de RMN. Nesse meu caso, ele já apareceu com um texto que eu posso deixar ou remover, depende de cada um. Se você quiser remover esse texto que é padrão do seu espectro, você pode vir aqui com o botão direito do seu mouse, vai abrir essa janela. Em propriedades, a gente pode vir aqui nessa aba, e aí, como vocês podem ver, está marcado aqui título. Eu vou desmarcar e eu vou dar um OK, né? Agora eu já tiro aquele textinho que vem no seu espectro. Outras coisas que a gente pode fazer no espectro, como por exemplo deixar ele com essa grade ou remover essa grade no fundo, né? Eu gosto de trabalhar com o espectro com fundo todo branco, mas isso fica a critério de cada um. Se você quiser remover, como vocês puderam ver no meu caso, já assim que eu abro o espectro, ele já mostrou com esse layout. Então eu posso vir aqui também com o botão direito, propriedades. Nessa janela de propriedades a gente pode fazer várias coisas, né? Modificar vários itens do nosso espectro. Aqui eu vou então em Scale, Grid, e aí eu posso deixar só a linha vertical, só a linha horizontal, ou as duas. Eu vou desmarcar. Se você quiser deixar também, você tem a possibilidade de deixá-la cinza ou qualquer outra cor, né? Vejam que a minha aqui está cinza, mas você pode modificar aqui as cores dessa grade no fundo do seu espectro. Eu vou desmarcar tanto a linha vertical quanto a linha horizontal. Vou dar um OK. Vejam que o espectro agora já está com o fundo todo branco. Eu posso também modificar outras coisas, como eu falei, aqui em propriedades. O meu espectro está com a linha vermelha, né? Mas eu posso deixar essa linha de outra cor. Eu vou botar aqui um verde só para vocês verem que vai modificar, né? Ó, já modificou. Então depende de como você quer trabalhar. Eu prefiro deixar o espectro na cor preta. Você também pode modificar tanto a espessura da linha do seu espectro e também o estilo. Pode deixar em formato de cruzes, né? Ou uns círculozinhos. Se você clicar, por exemplo, vou botar aqui no círculos para vocês verem como vai modificar, tá? Olha, o espectro já mudou, então não é mais aquele formato de linha. Você vai ver essas bolas ligando, né, o seu espectro, formando aqui o sinal. Então eu não vou trabalhar nesse formato. Se você também no seu teclado der Ctrl Z ou vir aqui na seta, você desfaz a ação que você acabou de realizar. Então eu estou apertando aqui a setinha, tá? Ou agora eu vou apertar o Ctrl Z no meu teclado, eu também começo a voltar as minhas ações. Ok? Então voltou aqui para o verde, para a cor verde. Eu vou trabalhar, como eu disse, na cor preta. Então, eu vou dar aqui um OK, só para vocês verem que vai modificar. Nessa janela aqui de propriedades, a gente pode modificar várias coisas, né? O seu sinal, a integral, a constante acoplamento, enfim. E a própria escala. Então vejam que a minha escala está em preto, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. E você também
vocês também podem deixar ou retirar isso do seu espectro, normalmente eu deixo, né, essas escalas aqui, não modifico o tamanho, a fonte, mas vocês podem fazer tudo isso, tá? Modificar a fonte da sua escala, se vai ser normal, itálico, enfim, e o próprio tamanho, tá? Então vocês têm como modificar várias coisas, assim como um editor de texto qualquer, e a coloração também, né? A cor dessa escala. Eu vou botar aqui vermelho só para vocês verificarem que mudou a cor da minha escala. Mas eu vou voltar aqui, ó. Vou ficar na cor preta, que é que eu costumo trabalhar. Então aqui já foi, né? A escala, eu posso trabalhar e modificar tudo isso. Eu vou daqui a pouco trabalhar com vocês as propriedades do sinal, da integral, mas primeiro deixa eu editar o espectro. Nessa barra aqui de botões, né, de ferramentas, eu tenho aqui a lupinha, então a lupa é mais, eu vou dar o zoom mais, ok? Se eu ficar com a lupa menos, eu dou o zoom, perdão, não precisa selecionar não, é só dar o zoom, só clicar em cima que ele já retorna para o espectro full, né, completo. Quando você está com a sua lupa, você precisa clicar, segurar com o seu mouse e você seleciona a área que você quer dar o zoom, tá? Então, se eu quiser só verificar esse sinal aqui no meu espectro, né, vejam que parecia um singleto, mas não é um singleto. Ó, e eu posso dar o zoom que eu quiser, aumentar o meu sinal. E de novo eu posso dar Ctrl Z, eu volto para onde eu estava trabalhando, né, com o espectro completo, full. Se você apertar aqui também, ó, você volta para o seu espectro cheio, tá? Ele completo. Então se eu der um zoom, quiser retornar, vem aqui e ele volta para o espectro completo. Essa mãozinha aqui, você pode modificar algumas coisas. Por exemplo, a altura, né, da sua linha base. Você pode modificar a linha base. Veja que ela está no zero, né? Então aqui para cima é positivo, aqui negativo. Você pode aumentar ou você pode diminuir a sua linha base, ok? Na verdade, modificar aonde ela vai estar, né, no seu espectro. Aumentar ou diminuir você pode fazer isso com o scroll do seu mouse, ou você também vira aqui no mais e menos, você aumenta ou diminui a intensidade dos seus sinais, tá? Então aqui o sinalzinho de mais aumenta a intensidade, aqui o sinalzinho de menos diminui a intensidade do sinal. Então são alguns botões que vocês podem trabalhar. Eu também posso modificar aqui, ó, se eu clicar, vejam que na minha mão tem uma setinha vermelha, então se eu clicar aqui no quadradinho verde, eu posso aumentar ou diminuir o meu espectro, tá bom? Vou deixar ele dentro desse quadrado. Então você pode trabalhar tanto na diagonal quanto na horizontal ou na vertical. É só clicar com a setinha vermelha dentro desse quadrado verde. Esse quadrado verde aqui em cima, vejam que eu modifico a posição do meu espectro, então eu coloco ele para um lado para o outro, tá? Dessa minha folha em branco. E essa bolinha azul, essa bolinha verde, você pode rotacionar o seu espectro. Então, pode ir para um lado ou para o outro. Vou dar Ctrl Z para eu voltar para onde eu estava. Então aqui eu estou com o meu espectro. Vejam que eu fiz aqui algumas modificações apenas com a mãozinha, a seta vermelha da mãozinha, dentro desses quadrados verdes ou naquela bolinha verde que eu acabei de mostrar. Vamos editar então o espectro, dar início à edição do espectro. Eu, Vinícius, né, a primeira coisa que eu faço é referenciar o meu solvente. Então eu sei que esse espectro aqui foi feito em DMSO, o sinal
quintupleto do DMSO cai em 2.5, né, 2.50 do meu espectro, e eu preciso referenciar. Algumas vezes ele já vem certinho, né? Então esse sinal aqui já bate em 2.5. Se ele não vier, se ele estiver deslocado para a direita ou para a esquerda, você pode fazer com que ele fique nesse valor que você especificar. Então eu venho aqui nesse botão, né? Vejam que está aqui mostrando a referência, TMS, e aí já ficou com essa linha vermelha na vertical. Essa linha vermelha eu vou andando com ela até parar no meu sinal que eu vou marcar. Então ele está 2.499, né? Praticamente 2.5. Mas se eu quiser modificar, eu clico com o botão esquerdo no mouse uma vez, ele vai abrir essa janela e eu posso modificar aqui o valor que eu quiser. Então eu posso colocar 2.50, que é o valor exato. Se você não souber onde cai o sinal do seu solvente, o solvente do seu espectro, você pode vir aqui no botão solvente, ele vai abrir essa outra janelinha, que na verdade só expandiu, né, essa janela, e ele vai te dar uma lista de solventes e o deslocamento, a multiplicidade e o J desse solvente, e até mesmo a referência, onde vocês podem encontrar maiores detalhes sobre esses solventes deuterados. Então, se eu não soubesse que o meu DMSO cai em 2.5, aqui nessa listagem, né, ele mostra de metilsulfóxido, D6, você vai ter aqui o deslocamento químico de 2.5, a multiplicidade é o quintupleto, como eu falei para vocês, e o J aqui de 1.9. Então, eu marco em 2.5 o sinal do meu DMSO. Tá? Então, eu poderia clicar aqui, ele já vai marcar. Essa anotação aqui que está mostrando, ele vai aparecer no seu espectro quando você der um OK. Ó, vejam que mostrou aqui de metilsulfóxido, tá bom? Você pode manter ou remover essa marcação. Você pode deixar só o 2.5. Então, se eu vier aqui de novo, deixa eu dar um Ctrl Z. Se eu vier aqui de novo, eu posso botar 2.5, 50. E eu vou dar um OK. Vejam que vai modificar um pouquinho essa linha base, né? Ela vai andar ali para onde eu quero, que o sinal vai para 2.5. Então ele vai andar um pouquinho para a esquerda. Vejam que agora eu estou então, com o meu sinal em 2.50, né? Esse sinal do meu quintupleto aqui, que é referente ao solvente. Então eu voltei para o meu espectro full e eu posso dar início então a outras etapas da minha edição do meu espectro. Eu gosto de fazer, após a indicação do solvente, né, eu gosto de fazer integral, já marcar quantos hidrogênios eu tenho em cada sinalzinho desse. Isso vai depender da estrutura que você tem, né? Um sinal desse pode ter 1, 2, 3 hidrogênios e assim por diante. Então você precisa saber, né, ter um pouco de noção de teoria de RMN, ter em mente talvez a estrutura que você queira determinar, para você poder dizer quantos hidrogênios você tem em cada um desses sinais, tá bom? Então vamos continuar aqui a edição. Vou subir um pouquinho a minha linha base para eu trabalhar a integral desse meu espectro. Então, nesse primeiro momento não vai me importar muito se o sinal tem 1, 2, 3 hidrogênios, só quero mostrar para vocês como que vocês podem fazer a integração dos sinais. Então eu venho aqui nesse botão, vejam que tem o símbolo aqui de integral. Você pode fazer uma integral meio que automática, eu não gosto de fazer isso. Eu venho aqui no manual, né? Ou eu clico com o botão esquerdo uma vez, vejam que a minha seta já modificou, agora ela já é um símbolo de integral, ou aqui já tem um atalho, tá? O atalho é I, o I no seu teclado. Então, teclando na tecla I, eu vou teclar aqui para vocês verem, deixa eu botar a mãozinha, eu vou
teclar o I, vejam que a mãozinha vai se transformar na integral. Então eu vou dar um zoom aqui. Sempre que você for fazer a integral, tente trabalhar com cada sinal separado para não ter problema na hora de integrar o início e o final. Então eu começo a integral, clico com o botão esquerdo, seguro e eu vou arrastar até onde eu quero. Então aqui seria o início ou o fim do meu sinal, né? E eu vou arrastar aqui até a outra extremidade. Ele está mostrando aqui essas curvas que você pode manter ou retirar. Essa curva está verde e tem aqui o sinal da minha integral, né? A quantidade de hidrogênios que eu tenho nesse meu sinal. Só que está muito pequenininho, praticamente vocês nem devam estar vendo. E está um pouquinho longe da linha base, né? Eu posso também subir. Como é que eu vou subir isso? Na integral, no símbolo da integral, também tem uma setinha vermelha. Vocês vão levar essa setinha vermelha até essa linha verde da integral. Vejam que ela fica com um realçado vermelho. Eu clico, seguro com o botão esquerdo e eu posso subir ou abaixar. Então eu posso levar até onde eu quero essa minha marcação da integral, tá? E agora eu vou aumentar essa escala, está muito pequenininho. Então eu venho com o botão direito no meu espectro, propriedades, vou em integral, sinal de integral. Essa marcação, como eu falei para vocês, essa curva aqui da integral eu posso manter ou retirar. E você também pode colocar em outras cores. Eu vou deixar aqui vermelho só para vocês verem que vai modificar. Ó, ficou vermelho aqui e ficou vermelho aqui. Ó, deixa eu voltar, foi para o verde, que eu quero mostrar que você também pode remover essa curva. É só você desclicar aqui e dar um OK. Então eu não tenho mais aquelas curvas em cada... Eu não vou ter mais essas curvas em cada sinal. Bom, integral. E agora eu posso fazer o quê? Eu posso trabalhar com decimais. Ó, vejam que tem 2 casas decimais. Posso aumentar isso se eu quiser. E aqui eu vou mudar a fonte desse valor da minha integral. E eu também posso mudar a cor. Eu vou mudar só para vocês verem. Eu vou deixar de vermelho. E eu vou modificar o tamanho dessa fonte. Coloquei aqui 14 de novo. Vocês podem modificar o estilo, né, da fonte ou o tipo de fonte que vocês queiram usar. Eu só aumentei o tamanho, vou deixar essa padrão mesmo. E a cor ficou vermelha, vejam aqui que vai modificar. Então agora eu já consigo visualizar que essa minha integral está falando que eu tenho um hidrogênio. Mas vamos supor que nessa integral aqui eu saiba que esse dubleto ou dupleto, conforme vocês gostem de falar, eu aprendi dubleto e acabo utilizando o termo dubleto. Então nesse dubleto eu tenho uma integral de um hidrogênio, tá? Eu posso falar para o meu espectro, na verdade, se eu souber que estrutura que eu tenho, perdão, não é que não, eu posso falar que eu tenho 2, 3, enfim, você pode dizer para o seu espectro quantos hidrogênios você tem. Ele sempre vai mostrar 1, independente do sinal que você escolher, ele sempre vai colocar um hidrogênio, você que vai ter que modificar. Então eu venho com a setinha de novo da minha integral, ó, em cima dessa linha verde, ficou vermelha, realçada, botão direito, eu vou aqui, ó, editar integral. E eu preciso fazer isso aqui porque se eu fizer com o botão direito qualquer outra parte do espectro, eu não vou aparecer aquela opção de editar integral, tá? Então, de novo, eu vou voltar com a minha setinha no formato de integral, venho com o botão direito aqui por cima. Agora apareceu, ó, vejam, editar integral, mostrar a tabela, deletar uma ou todas as integrais que você tenha feito. Eu vou em editar integral e aqui eu vou normalizar. Eu vou falar para ele, perdão, eu vou aqui no total de hidrogênio. Vou
para ele que eu tenho um total de 2 hidrogênios. Tá? Não tem OK nem nada, você não precisa dar Enter, você vai dar, apertar aqui no X, vai fechar, e ele já vai sair de 1, ele vai para 2. Ó, então, o que eu estou falando? Que essa área aqui, essa minha integral, vai dar 2 hidrogênios. Todos os outros sinais vão ser relativos a essa primeira integral que eu fiz. Então, eu vou modificar aqui, ó. Eu vou calcular a integral desse sinal em relação a esse outro. Então, isso aqui tem 2 hidrogênios, aqui também vai ter algo em torno de 2 hidrogênios. Esses sinais aqui parecem um multipleto, né? Mas na verdade eu tenho 2 sinais diferentes. Então eu vou aqui nesse triplo dupleto e aqui nesse dupleto. Então cada sinal desse também tem 2 hidrogênios, tá? Isso você pode ir fazendo para todos os sinais do seu espectro. Você vai integrar da mesma maneira. Seleciona o seu espectro, dá zoom, o seu sinal, dá zoom. Clique com o botão I ou vem aqui na setinha, manual, início do espectro, início do sinal até o final do sinal. E vocês também podem fazer o seguinte: eu errei, eu peguei a mais, eu peguei a menos. Se você vier com a setinha vermelha, ela se transforma numa seta dupla. Se você clicar, segurar, você pode aumentar ou diminuir a área de integração. Então, ó, vamos supor que eu tenha pego a mais, eu posso diminuir a área de integração tanto de um lado quanto do outro. E aqui estou arredondando para 4 hidrogênios, seria esse dupleto. Ok, pessoal? Então vocês podem fazer dessa forma. Bom, pessoal, uma outra etapa da edição do seu espectro é a determinação do deslocamento químico de cada sinal, né? E aí a gente pode fazer isso aqui nesse botão. Você pode clicar aqui com automático, mas ele vai pegar alguns sinais que talvez você não queira determinar o deslocamento químico. Você pode fazer desses dois formatos aqui, um manual e aqui também seria um manual, né? Mas nesse caso aqui, você pode pegar mais de um sinal por vez, aqui seria um sinal de cada vez, pick by pick. Eu costumo fazer por esse aqui, pick by pick. O ideal é sempre dar um zoom em sinais que vocês queiram determinar o deslocamento químico e depois fazer a marcação, tá? Então deixa eu dar primeiro aqui o zoom nesses sinais, vou começar por esse sinal. Você também tem um outro atalho aqui que é o Ctrl K. Então se você vier aqui Ctrl K no seu teclado, ó, vejam que já modificou, né? Tem um sinal aí, um símbolo de um sinal, um mais e uma setinha vermelha, tá? E aí você mostra aqui você consegue fazer aqui o seu deslocamento, ó. Tem essa linha vermelha, tá? Essa linha vertical vermelha. Você pode correr todo o seu espectro e aí quando for para cima do seu sinal, você clica uma vez com o botão esquerdo e ele já vai marcar qual é o deslocamento exato. Veja que quando eu corro o espectro, há uma mudança ali do valor de deslocamento. Tá 12.437, esse valorzinho aqui vermelho, e eu vou modificando. Em cima do sinal, ele para, né, em 12.279. E aí, então, eu posso clicar com o botão esquerdo uma vez e ele já vai marcar. Percebam que está muito pequenininho, assim como era da integral. Então, eu posso fazer da mesma maneira a modificação, transformar isso aqui aumentar, na verdade, a fonte desse valor. Então eu venho aqui com o botão direito, propriedades. Ó, o sinal está muito pequenininho, talvez vocês nem consigam ver. E eu vou aqui, integral, pix, selecionar a fonte. Então eu vou aumentar a minha fonte, tá? Deixei 14. Eu posso de novo mudar aqui outras características desse valor.
Vou dar um OK e vou só mudar a cor. Vou botar esse ciano aqui. Ó, vou até mudar porque pode ser que no vídeo aí fique, não dê pra perceber, né? A cor não ficou tão boa. Deixa eu voltar aqui, Pix. Deixa eu botar uma cor mais intensa. Vou botar esse azul escuro. Eu acho que já estava azul escuro. Então deixa eu botar aqui o magenta. Tá? 12,28 é o valor do deslocamento químico desse sinal. E aí vocês podem ir fazendo isso em todos os outros sinais. Tá? Ctrl K, ó, eu vou clicando e ele já vai estar com um tamanho maior e a cor que eu escolhi. Esse outro modo aqui que eu falei que vocês podem pegar mais de um sinal, ó, o atalho aqui também é o botão K. O que vocês têm que fazer? Tem que clicar, segurar e ir até onde vocês querem. Então eu vou clicar, segurar, e aí essa linha horizontal vermelha, ela tem que cruzar ou cortar os seus sinais, senão você não vai marcar. Olha só, veja que eu tenho 3 sinais, né, acima da linha vermelha horizontal e ficando 2 sinais abaixo dessa linha. Então, o que ficar acima da linha é o que ele vai marcar. O que está abaixo ou dentro desse retângulo, como vocês podem ver aqui, ó, o que estiver dentro do retângulo não vai aparecer o deslocamento químico. Então, eu vou soltar aqui o botão. Ó, marcou esse, marcou esse, marcou esse, marcou esse. E esses dois aqui ficaram de fora porque estavam abaixo da linha vermelha. Então, se eu quiser marcar, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, retornei. Então eu vou marcar de novo, e aí eu vou colocar todo mundo acima da linha vermelha. Agora, olha, ele já marcou. Tá? Então essa aqui é uma metodologia, uma forma de você marcar mais de um sinal no seu espectro. Ok? Então, a gente tem mostrei aqui como marcar o deslocamento químico, determinar o deslocamento químico de cada sinal do seu espectro. Bom, uma outra coisa que vocês podem fazer na edição do seu espectro é calcular o J, a constante de acoplamento dos seus sinais. Então, se a multiplicidade do seu sinal for um dupleto, né, um tripleto, quarteto e assim por diante, vocês podem calcular o J. Se for múltipleto, não tem como calcular o J. Né? Então, como vocês vão calcular isso? Eu vou deixar aqui selecionado esses dois sinais, vocês vão ver que é um dupleto e um outro um triplo dupleto. E vocês vão ver aqui, ó, o sinalzinho do J, tá? Análise de múltipletos. Vocês vão vir aqui no manual, o atalho é o J. De novo, eu não faço automático, normalmente eu faço manual. Como é que eu vou calcular? Né? Assim como a integral. Então, eu vou pegar o início e o final do meu sinal. Então, clicar com o botão esquerdo, segurar, levar até onde eu quero finalizar a medição do J. Então, aqui eu estou com o dupleto. Eu vou clicar e aí já apareceu nesse meu espectro, essa caixinha aqui, esse quadrado, onde eu tenho as informações. 7,75 é o valor de deslocamento químico do dupleto, né, ou dupleto. Vejam que aqui eu tenho o valor de deslocamento químico de cada sinal, né, e aqui é o valor de deslocamento químico do dupleto, que nada mais é do que a média entre esses dois, né, seria a metade desse valor aqui. Então ele já dá para você o valor de 7,75. E entre parênteses aqui a multiplicidade, que nesse caso é um dupleto, né, um dupleto. E aí esse A aqui, ele aparece no seu espectro, você também pode modificar e colocar o hidrogênio que você queira, H5, H2, H1, enfim, dependendo da estrutura que você tem. Se você deixar e fizer outro, você vai ver que vai aparecer não a letra A e sim a letra B, e assim por diante. Então, o primeiro que você marcou é a letra A, depois vai vir, vou fazer aqui para vocês verem, a letra B. Tá vendo? E aí o próximo que eu medir vai ser a letra C e assim por diante.
Se você quiser, você pode modificar, a gente vai ver como que eu faço isso e vou dar nome a esses sinais, tá? De acordo com a estrutura, por exemplo. Então, esse sinal caiu em 7,75, é um dubleto. Esse daqui em 7,48 é um triplo dubleto, né? Um TD. Como que eu faço para modificar? Eu falei que eu ia calcular o J. Aqui não aparece, pelo menos no meu programa, né? A característica dele, o default, não aparece o valor de J, mas vocês podem modificar isso. Então eu vou aqui com o botão direito, né, ó, ficou realçado de vermelho essa caixinha, então vou apertar com o botão direito, vou vir em editar multipleto, primeiro para vocês verem o seguinte, eu posso tirar esse A e eu vou colocar aqui, sei lá, H7, tá? Se não for um dubleto, né, eu disser para ele que é um DD, um TD, ou seja lá o que for, com a multiplicidade eu também posso modificar. Tá? Vocês podem modificar a cor também, né? Tá magenta, eu vou colocar aqui, por exemplo, um vermelho, vejam que já modificou. E tem outras coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui, eu só queria mostrar para vocês como que eu vou listar o valor de J, tá? Esse é o valor de deslocamento 7,75, esse aqui é o valor de J 7,24. Então eu vou mostrar para vocês como que ele aparece aqui no meu espectro. Então eu modifiquei a letra A, coloquei H7, troquei a cor, vou fechar. E aqui já vejam que ele já dá até o formato que a gente coloca em dissertações, em monografias, em artigo. 7,75, dubleto, vírgula, o J 7,2 Hz. E eu tenho a integral, perdão, e aqui ele está mostrando que tem um hidrogênio. Na verdade, eu tenho 2 hidrogênios na minha molécula, tá? Foi a integral que vocês fizeram, que a gente fez aqui. Não apareceu o valor de J, então eu vou aqui de novo com o botão direito, eu vou em propriedades, antes eu tinha ido em editar multipleto, agora eu vou aqui em propriedades, vou em J, aqui eu também posso modificar a fonte, a cor, vou aumentar mais um pouco, vou botar 14, e aí vocês têm que colocar essa segunda opção, tá? Para mostrar aqui o valor com o J. Dei um OK. Veja que agora eu tenho J igual a 7,24. Fazendo em um, né, ele já aplica para os outros. Então aqui eu tenho 7,48 de novo, valor de deslocamento químico. E esse TD aqui eu tenho a primeira constante de acoplamento menor, 1,15, e a segunda constante de acoplamento 7,83, tá? Além disso, vocês podem fazer uma outra coisa, que é mostrar uma tabelinha com esses valores. Então, vocês vêm aqui, botão direito, Report Multiplets, vejam que apareceu aqui, o aparelho que foi utilizado, 500 MHz, o solvente DMSO, e aqui está o valor, 7,75 é o valor desse sinal de deslocamento, 7,12 J, e esse aqui é o outro hidrogênio. Ok, pessoal? Eu cliquei aqui com a mãozinha, eu cliquei do lado de fora do espectro, e aqui próximo dessa tabelinha aqui, e aí já modificou esses meus quadradinhos verdes. Antes estava no espectro todo, vocês podem ver aqui, e agora só está aqui. O que isso significa? Que eu posso modificar a posição dessa tabela, tá? Ou também posso diminuir, aumentar, rotacionar, seria como um espectro dentro do outro, tá? Então vocês têm como fazer isso. E aí, se vocês fizerem o J para todos os sinais, ele vai te dar esse valor, que você clicando duas vezes com o botão esquerdo mesmo, perdão, cliquei duas vezes, eu tenho como copiar e colar. Então eu posso tirar essas informações daqui e jogar, por exemplo, para o meu Word, onde eu vou estar
editando, tá? Esses valores eu colocando na minha dissertação, monografia e assim por diante. Então, esses são as funcionalidades básicas, tá? Só para terminar, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho como trabalhar dois espectros, né? Ou dois ou três, enfim, dentro do mesmo espectro maior. Se eu tiver aqui, por exemplo, o espectro completo, espectro full, e eu quiser, nessas áreas que estão aqui em branco, colocar um espectro dessa região, por exemplo, eu tenho como fazer isso. Vocês vão vir aqui nesse botão Expansion, eu vou clicar aqui, e aí apareceu como se fosse uma lupa, ó, né? Mas não é essa lupa aqui não, essa aqui é diferente. Vocês vão ver por quê. Eu vou clicar, segurar e levar até onde eu quero mostrar. Ó, apareceu um segundo espectro. Então ele faz com que você tenha a expansão desses sinais, tá? No formato de um outro espectro. E aí esse outro espectro vocês também podem editar da mesma maneira, tá? Como que eu faço isso? Ó, nesse espectro do lado de fora tá com os quadradinhos verdes, então tá me indicando que é ele que está selecionado. Então tudo que eu fizer, né, ó, com scroll aumentei, diminuir, vocês vão estar modificando nesse espectro de fora. Para eu modificar nesse espectro de dentro, eu preciso fazer com que ele fique selecionado. Então eu vou clicar aqui com a mãozinha, ó, os quadradinhos já estão aqui do lado de fora desse espectro menor. E aí eu posso fazer da mesma maneira, ó, modificar, rotacionar, né, aumentar ou diminuir o tamanho desse espectro. Só que vejam que tudo que eu fiz nesse daqui, ele reproduziu para esse menorzinho, né? E aí ficou tudo muito embolado, já não dá muito para ver os sinais, né? Ficou um em cima do outro aqui os valores de deslocamento químico, de J, de integral. Então o ideal é que você deixe esse espectro o mais limpo possível com as informações que talvez não tenham aqui, para não ficar repetitivo, né? E muito embolado aqui os valores. Mas tudo que você fez no espectro grande, você tem como fazer no espectro pequenininho, ó. Você tem como subir, diminuir, né? Se você vier aqui, você pode dar ainda mais um zoom. Então fica só nesse sinal, né? Mas vocês não conseguem ver porque está um em cima do outro. Eu posso cancelar aqui, ó, deletar esse multipleto. Vou deletar aqui, ó. Já ficou um pouquinho melhor, né? Vocês conseguem já ver que aqui tem um sinal, um triplo dupleto. E aí o que tiver no espectro de fora, não precisa estar nesse espectro aqui, porque já dá para ver, tá bom, pessoal? Então vocês têm como fazer isso uma vez, ou vou selecionar esse outro aqui, ó, duas vezes. Então fica um espectro dentro do outro. E aí você tem como fazer essas expansões. Se um sinal não der para ver, na hora de uma apresentação, por exemplo, vocês têm como trabalhar nesse formato, tá bom? Então essas são as funcionalidades básicas que eu queria mostrar nesse vídeo para vocês. O Mestre Nova tem muitas outras funcionalidades, vocês podem ver que tem vários outros botões, mas essas aqui que eu acabei de mostrar para vocês é a básica para vocês fazerem uma edição de um espectro de RMN de hidrogênio. O que eu aconselho vocês é terminada a sua edição, vocês venham aqui e façam um save, tá? Uma outra dica é salvar em uma pasta de fora, do lado de fora daquela pasta inicial que vocês usaram para abrir o seu espectro, para que não tenha problema, tá? De você perder fez alguma coisa errada e acabar perdendo o seu arquivo original. Então o ideal é vocês fazerem a gravação do seu espectro. Vou botar aqui espectro editado e salvarem numa pasta de backup, tá? Ou fora daquela pasta de trabalho, só para vocês não terem o risco de talvez fazerem alguma coisa errada na edição e acabar perdendo o arquivo original. Então salva e você pode abrir novamente
o seu espectro já vai vir editado. Vou fechar isso aqui só para vocês verem o que eu estou falando. Fechei. Vou abrir esse espectro editado. Ele já vem aqui no formato que eu deixei a edição, tá bom? Além disso, vocês podem salvar também, se vocês quiserem gerar um PDF, vocês podem salvar em PDF o seu espectro, tá bom? Então são essas as funcionalidades, né? Eu espero que vocês consigam fazer a edição do espectro de vocês. Eu vou tentar fazer outros vídeos com a edição de espectro de carbono 13, né? E espectros, por exemplo, de 2D, COS, ETCO, HSQC. Esse vídeo foi especificamente para edição de espectro de RMN. Se você souber, tiver alguma outra dica, souber alguma outra funcionalidade que ache interessante, que possa ajudar outros alunos, eu peço para vocês colocarem aí nos comentários desse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, dê aí uma curtida no vídeo, compartilhem o vídeo com seus amigos. E a ideia é que vocês possam trabalhar e editar os espectros de vocês e melhorarem aí a monografia, a dissertação, a tese, os trabalhos, enfim, acadêmicos. Tá bom, pessoal? Obrigado. Até a próxima.